Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Saiba que é um prazer estar de volta com vocês mais uma vez na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, nem denegrir ninguém. Falamos a verdade para as pessoas, pregamos as nossas convicções. Eu entendo, se você não quer seguir com as nossas convicções, no entanto, nós devemos respeitar um ao outro. Eu venho aqui nesta programação, falo, mostro nas Escrituras as nossas convicções, aquilo que cremos. Nós temos a Bíblia como única fonte de fé, regra e prática. Cristo é o nosso cabeça e a Bíblia é o nosso manual. Então nós temos um manual a seguir, e esse manual é a Bíblia, e não abrimos mãos dos nossos princípios, valores e crenças, baseadas nas Escrituras. Tudo isso está baseado nas Escrituras. Então é isto que nós queremos seguir. Então eu venho, prego as convicções que temos, nossas convicções. Cremos na palavra revelada de Deus através de um profeta, porque Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus, antes de fazer algo, Ele tem que revelar para alguém. E quem é este alguém? É o porta-voz dele. É aquele que fala no nome dele. Um profeta é um porta-voz de Deus, é aquele que tem visões de olhos abertos, é um vidente, aquele que tem revelações do futuro. E como Deus, da forma que Ele trabalha no princípio, também Ele trabalha no fim, e Deus não muda o seu parecer acerca de alguma coisa, a forma como Ele começou a trabalhar, Ele tem que terminar trabalhando também desta forma. Sempre foi um profeta. No mundo antediluviano, Ele tinha um profeta para advertir o povo, porque Deus não chama ninguém a julgamento sem antes lhe dar uma advertência. A advertência vem, o ensinamento vem, como está vindo agora para você o ensinamento. Não é desrespeitando você, é trazendo o ensinamento da palavra. Agora, o que acontece é que o mundo está cheio de religiões, dogmas e credos, denominações que têm os seus compêndios doutrinários e os seus dogmas. Então eles não querem que nada toque nesses dogmas deles. Quando a gente vem com a palavra e finca a palavra, então aquilo é um choque para eles. A palavra vai de encontro às crenças deles. Então foi a mesma coisa quando Jesus chegou aqui na terra, estava aqui na terra, ali estavam os fariseus com seus dogmas, credos, doutrinas falsas, sua hipocrisia. Jesus até nos advertiu do fermento dos fariseus. Então quando Jesus chegou com o ensinamento, então foi um confronto. Eles se sentiram confrontados porque eles se achavam filhos de Abraão. E aí estão muitas pessoas, todas essas denominações que estão aí dizem que são filhos de Deus, mas não são.
Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, são guiados pela palavra. O Espírito e a noiva diz a mesma coisa. Você não pode contrariar a palavra. Então que Deus te abençoe esta manhã. Eu quero hoje focar um assunto que nós estamos na véspera dele. Hoje nós estamos na terça-feira de carnaval. Estou gravando esta programação. E amanhã nós estará começando a quaresma, a quarta-feira de cinzas. E é isto que eu quero frisar hoje. Desde o seu contexto histórico ao seu contexto atual. É isso que eu quero frisar hoje para vocês. Então veja só. A leitura nossa está em Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. Então, vocês podem ler em casa esta escritura, Mateus capítulo 4. Então nós temos a igreja romana, ela começa a quaresma amanhã. E aquilo que eu falei para vocês, hoje é terça-feira. Eu estou gravando esse programa hoje aqui na terça-feira de carnaval. Estou recantado aqui sozinho, orando a Deus, clamando a Ele. Este é o meu retiro de carnaval. Não é o retiro que os evangélicos fazem, não. Se retira para banhar, as mulheres estão banhando juntos com os homens. Eu conheço bem isto e posso falar. Eu já fui da Igreja Batista e eu fui a alguns retiros destes. Eu estou falando com conhecimento de causa. Onde é um emaranhado, onde as pessoas banham juntas. As mulheres vestidas nos seus shortinhos, né? Só shortinhos sensuais, praticando luxúria e lascívia. Ali está a luxúria e a lascívia, você sabe disto? A sensualidade exposta diante dos olhos dos homens. E ali eles banham juntos ali. E não sei o pensamento que rola, não quero prejulgar ninguém, nem fazer conjectura de nada. Mas a gente sabe, né? Que todos nós temos glândulas sexuais. E se nós não fugirmos destas coisas, nós cairemos nelas. Então eles se retiram. Até fazem o carnaval para Jesus. Carnaval para Jesus. Carnaval para Jesus? Que balela, que conversa fiada é esta? Aí agora surgiu aí há pouco aí, me mandaram um vídeo com aquele pregador lá. O conhecido aí da televisão, eu quero omitir o nome para evitar propaganda. Com uma batucada de pessoas batendo tambores, que eles iam para as avenidas para ganhar as outras pessoas. Olha mesmo, olha até que ponto chegou os evangélicos. Olha até que ponto. Se fazer de mundano para ganhar os mundanos. Agir como os mundanos para ganhar os mundanos. Eles não pegam lá a escritura que Paulo falou? Tudo se baseando na Bíblia de forma herética, de forma errada. Eu não estou desrespeitando você, eu estou pregando a palavra. Eu não vim aqui para fazer isso, para denegrir ninguém. Vim para pregar a palavra. Então Paulo disse, eu se fiz de tolo para ganhar os tolos. Eles agora estão se fazendo de mundano para ganhar os mundanos. Eles estão agindo como as pessoas do mundo para dizer que vão ganhar as pessoas do mundo. Observa como as pessoas estão. Aí nós temos uma escola de samba que fez um desfile ridicularizando da fé das pessoas, ridicularizando de Cristo, vilipendiando. Veja só. Muitos o chamaram de intolerância religiosa, que de fato pode ser uma intolerância religiosa, mas estas coisas só acontecem por duas coisas. Primeiro, que antes da destruição do mundo antediluviano, Deus disse no capítulo 6, versículo 5, que todo intento
sentimento e pensamento do coração do homem era má continuamente. Era vil continuamente. Você sabe, os pensamentos dos corações das pessoas hoje é má. E naquele tempo, como havia os escarnecedores que escarneciam de Noé, também hoje há os escarnecedores, porque o intento do coração deles é má. Havia casamento e divórcio naquela época, havia violência, havia maldade. Deus disse, eu vou dar cabo deste mundo. Vou acabar. Então mandou Noé preparar a arca, porque ele iria dar cabo do mundo. Está acontecendo as mesmas coisas. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda de Cristo. Terá que acontecer estas coisas. Os escarnecedores têm que estar aí. E nós devemos estar afastados dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do ímpio, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, você não deve se deter, parar no caminho dos pecadores. Isto aí é a bem-aventurança do não fazer. Do não fazer. Ó. Bem-aventurado o varão que não. Então veja, haveria de vir esses escarnecedores. A Bíblia nos alerta sobre eles. Outra coisa que faz com que isto aconteça, que as pessoas ridicularizem de Cristo, é o mau testemunho dos evangélicos, desta classe podre evangélica que está aí. Não tem testemunho, não vive a palavra. Então as pessoas vêm e ridicularizam, porque o que eles estão fazendo de Cristo é uma coisa horrível. Eu posso classificar como hedionda. Não existe os crimes hediondo. O que eles estão fazendo com Cristo é hediondo. É triste. Então, eles ridicularizam mais de Cristo do que essas escolas de samba. Por quê? Porque eles dizem conhecer e não praticam. Estas pessoas que estão aí são ignorantes. Mas a gente sabe que não se deve fazer isto. Mas isto teria que acontecer. Eu não posso evitar escândalo. Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Agora veja, tudo isso essas escolas de samba fizeram apoiado por quem? Por artistas. Artistas estavam ali rindo, achando engraçado, maravilhoso. A Globo, essa mídia podre, como outras também que são podres, muitas mídias podres, mas principalmente a Globo estava lá, dando apoio a isto. Não sei como é que as pessoas têm coragem de assistir Globo ainda. Tem coragem de assistir uma praga desta? Então veja só. Essas coisas aconteceram. Eles transgrediram o Código Penal. O artigo 208 do Código Penal diz que ninguém deve se vilipendiar outra pessoa por motivo de crença religiosa. Não pode. Eles transgrediram o Código Penal no artigo 208. Pode você ler. Leia lá o artigo 208 do Código Penal que você vai ver o que é que diz. Transgrediram, vamos ver isso no que vai dar. Porque se você fosse ali e falasse contra o movimento LGBT, isso no outro Deus estava afundado. Mas eles irem ali ridicularizar de Cristo, porque o meu Cristo que eu creio, Cristo Jesus, é o meu Senhor, meu Salvador, meu socorro bem presente na hora da angústia, minha vida, minha luz, meu Salvador, meu Redentor. Só sabe valorizar quem é Cristo aqueles que experimentaram dele. Eu desafio você que está ouvindo, experimenta. A própria Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quer provar? Prova para você ver o quanto ele é bom. Se você provar realmente dele, você nunca mais quer deixá-lo.
Você quer se alimentar dele toda a vida. É a mesma coisa que você pegar uma fruta saborosa. Uma fruta saborosa. Uma vez que eu provei de uma jaca, eu nunca mais quis deixar de comer jaca. Porque é a fruta mais saborosa e maravilhosa que existe. Para mim, questão de gosto. Então, prove de Cristo e veja o quanto ele é bom. E aí você nunca mais quer deixá-lo. Você não vai se envolver nessas mazelas de política, de corrupção, nessa podridão evangélica, não. Você vai viver uma vida santificada. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. A quaresma começa amanhã, quarta-feira. Esse programa vai ao ar amanhã, quarta-feira. Então, a quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa, 40 dias. Eles dizem que esses 40 dias são os 40 dias que Jesus passou no deserto, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali foi só o começo do seu ministério. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Depois ele passou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador veio até ele, mas ele recusou toda proposta demoníaca de Satanás. Recuse as propostas de Satanás que depois os anjos vão te servir. Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque viu que ele estava faminto. Mas ele sabia que os anjos iam descer com um banquete para o servir, que a Bíblia diz que depois que Satanás se retirou, os anjos desceram e o serviram com um banquete. Recusa o que Satanás te oferece e verás que os anjos vão te servir. Pode ter certeza disto. Então vamos lá. Mas não tem nada a ver, porque eles dizem que começa na quarta-feira de cinza e vai até a Páscoa. Ora, a Páscoa já é a ressurreição de Cristo. Eles dizem que vão até sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Então veja só, chega lá, não tem nada a ver esses 40 dias com os 40 dias de Cristo no deserto. Não tem nada a ver. Porque ali era o começo do ministério de Cristo e ele iria passar 3 anos e meio na terra. Pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. Então veja só, então eles dizem que da quarta-feira até a Páscoa são os 40 dias. Então vamos lá. Isto foi estabelecido no século IV. Que a quaresma foi estabelecida no século IV com 40 dias de duração, para você ver. Ó. No século IV, 4 séculos depois, quando a doutrina da Trindade já estava estabelecida, então depois é que vieram estabelecer mais um dogma chamado quaresma. Dogmas são preceitos criados pelo homem tido como verdadeiro. Então você tem vários dogmas, né? A transubstanciação é um dogma, a penitência é um dogma, a quaresma é um dogma, a Semana Santa é um dogma. Tudo isso aí são dogmas, foram criados por homens. Se foi estabelecido no século IV, então os apóstolos nunca praticaram isto, porque foi estabelecido depois e não tem relatos bíblicos disto na Bíblia. Se você quer se resguardar, deixa eu dar um lembrete aqui para você. A Igreja Católica diz que é o momento que as pessoas se reúnem para jejuar, orar e ter abstinência. Mas a Bíblia não marca data para você fazer isso. Você pode fazer isso qualquer dia. Você pode se resguardar para Deus, ficar sós com Deus, como eu estou aqui agora, qualquer dia. Qualquer dia que você pensar, você pode ficar a sós com Deus, orar, jejuar. Não existe data marcada, data estipulada para fazer jejum e oração. Aí eles relatam como as pessoas lá no Antigo Testamento faziam, se vestiam
de pano de saco, cinzas e jejuava, certo? Lá no Antigo Testamento nós vemos muito isto, Mardoqueu fazendo isto e outros fazendo isso, se vestindo de pano de saco e cinza e jejuando por uma causa. Nós temos, Mardoqueu fez isso quando foi emitido o edito para exterminar todos os judeus no livro de Esther. Mas vamos lá. Essas coisas, só repetir, estas coisas devem ser feitas, mas não com data marcada. Não com data, não com dia. É quando você sente no coração de Deus, então você vai fazer isto. E outra coisa, o jejum que as pessoas dizem que pratica na quarta e na sexta, ele só tem a abstinência de carne. Eu não vou entrar nesse mérito do jejum porque eu tenho um programa específico sobre isto, sobre o jejum que agrada a Deus. Mas se você tem o jejum é não comer nada, é fechar a boca até das fofocas, sabe? De tudo. Isto é que é jejuar. Não é você só deixar de comer carne, comer queijo, comer ovo, comer peixe. Ora, peixe é carne. Não é você só deixar de comer carne vermelha que você está jejuando. Não existe isto. Ou ele chama de abstinência de carne. E as pessoas dizem, eu estou jejuando. Mas quando é no almoço, elas vão lá e comem um monte. Não tem nada a ver. Mas veja só. Então, estipularam a quaresma. Agora, como eu disse para vocês, a quaresma, ela é sempre depois do carnaval. A terça-feira gorda, então vem o dia da quarta-feira de cinza para se receber a cinza na testa. Veja, eu não estou desrespeitando a sua religião, seja o que for. Seja qual for a sua religião, não. Mas as pessoas veem carnes levá-los, carnaval, carnes de carne, levá-los de retirada. É a retirada para satisfazer a carne. Então foram as pessoas que satisfizeram a carne com seus apetites e as suas paixões pecaminosas. Nós falamos sobre as obras da carne que são manifestas: fornicação, adultério, lascívia, glutonaria, impureza, prostituição, bebedices, tantas outras coisas, infidelidade, tudo obras da carne. Então as pessoas foram lá, se retiraram, praticaram o carnes levales, ou a retirada para a carne, satisfizeram, deram à carne o que ela precisava. Moças perderam suas virgindades, maridos traíram suas mulheres, mulheres traíram seus maridos, satisfizeram a carne. Agora vamos para a quarta-feira, que tem uma cinza, e começa-se a quaresma para vocês se abster, e Deus vai perdoar vocês. Não. Não caia nesse conto. A palavra santo quer dizer separado para o serviço de Deus. Não é por um momento que você se abstém de algo, não. O santo é aquele que foi separado para o serviço de Deus, para fazer a obra de Deus. Então isso é todo o tempo que você é separado para Deus. Então veja só. Então estipularam uma data antes do carnaval justamente para isto. Porque nós não vamos conseguir conter o povo dos festins licenciosos, mas vamos fazer uma manobra. Vamos criar 40 dias, começando na quarta-feira, depois da terça-feira gorda do carnaval. Vamos colocar isso no calendário, porque eles estão arrasados na terça-feira gorda.
No outro dia, todos eles vão vir para a igreja, porque estão arrasados. Esta foi a estratégia. Esta foi a estratégia de criar a quaresma. E amanhã as pessoas vão lotar a igreja. Vão lotar. A igreja estará lotada na quarta-feira de cinza. Mas eles vão ali e sairão com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, com a mesma vida de sempre e não muda nada. Mas eu te chamo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu só quero concluir aqui dizendo o seguinte. A Bíblia fala na palavra dar 2035 vezes. E aí a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E a maior coisa que um pregador pode dar para uma pessoa é levar a ele o amor de Cristo para outras pessoas. É isto que eu estou fazendo para você. Só para concluir, eu quero deixar um lembrete. Às vezes as pessoas perguntam, às vezes as pessoas pensam assim, dizem assim, ele grava muito vídeo, então ele tem tempo para gravar esses vídeos. Não. Veja só. Eu amo fazer a obra de Deus, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu, como pregador, o que eu posso dar é levar o amor de Cristo para outras pessoas, para que eles provem disto. Mas eu não vivo dos dízimos, trabalho 8 horas por dia, sou servidor efetivo na minha cidade, trabalho 8 horas por dia e todos os nossos dízimos são usados para evangelismo. Então, fica claro. Você tem que ter disposição e querer servir a Deus. Ou seja, se esforçar. Se esforçar para se acordar de madrugada, para orar, para pedir inspiração a Deus, ler, buscar a Deus. Isto é o mais importante. Se retirar, não para a carne. O carnes levar-lhes é a retirada para a carne. Mas você, cristão, deve se retirar para buscar mais e mais a Deus e estar mais próximo dele. Que Deus te abençoe e te ajude nesta caminhada. E que você dê uma chance para a sua vida e prove de Cristo. Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo diz isto. Fique na paz do Senhor. Foi bom estar com vocês. Foi maravilhoso estar mais uma vez nesta programação. Que Deus te abençoe e te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas às 19h30. Você é meu convidado especial. Venha provar, venha ver como é que é saborear da palavra. Lá nós não temos boniteza, mas temos a palavra revelada, que isto é o maior gozo e a maior alegria para um cristão, é ter a palavra revelada. Domingos e quarta, às 19h30, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. O nosso WhatsApp para contato é 983, Paraíba é o código, 986286747. O que eu tenho para dizer para você, Shalom. Shalom, Shalom. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.